Se você quer se conhecer, se você quer se entender, você precisa assistir esse vídeo. Brincadeira mesmo de hobby. Todo mundo começa como hobby, quando começa a cair dinheiro, aí não, peraí, vamos tratar mais sério agora. Olá, você está no quadro Conexão Arthur. E eu vou continuar a conversa com o Leone Bandeira, esse incrível profissional e também uma pessoa incrível, né, que nos recebeu aqui no estúdio do G-Conecta, aqui em Novo Hamburgo, também conhecido como Hub 292, que é um espaço de coworking. Leone Bandeira, ele tem a profissão hoje de filósofo clínico, né? Eu, particularmente, eu não conhecia essa profissão, até me desculpe um pouco pela minha falta aí de conhecimento, né? Mas achei muito legal depois que tu mencionou o que tu fazia aqui nos bastidores. E, Leone, um prazer. Prazer é meu. De novo. Um prazer continuar a conversa aqui contigo. E vamos lá. Antes da gente entrar no campo da filosofia clínica, eu queria te perguntar, queria que tu contasse um pouco para nós a tua história, a tua trajetória de vida até este momento aqui. Bom, eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos, quando eu vi uma propaganda na televisão escrito: "Jovem, este é seu futuro, Força Aérea Brasileira". E aí tomei a decisão de não, eu vou ser milico. E fiz o concurso para sargento da FAB, passei, fiquei na FAB por 15 anos. E aí, por algumas questões de oportunidades profissionais, acabei me desligando da FAB. E aí iniciei uma vida de executivo, onde eu tinha a ambição de que ser diretor ou ser presidente de uma grande multinacional é uma coisa muito bacana. É bacana, mas é muito cansativo, é estressante, e às vezes a gente precisa pagar um preço pessoal que eu descobri que eu não estava disposto a pagar. Eu resolvi botar a minha família antes da profissão. E aí eu comecei a procurar alternativas, né, onde eu pudesse ter uma fonte de renda e de algo que não, digamos assim, me permitisse permanecer mais ao lado da minha família. E por essas questões da vida, né, eu comecei um mestrado e um doutorado na Argentina, e aí, como era na área de educação, eu tinha que ter algum foco de estudos para utilizar nessa tese do doutorado. E a minha esposa, à época, que é médica, ela fazia um curso de filosofia num instituto aqui em Porto Alegre, no Instituto Pacter, que é quem desenvolveu a filosofia clínica. E filosofia clínica é uma coisa bem nova, tá? É da década de 90, tá? É coisa nova, aqui de Porto Alegre. E aí eu fui com ela a Chapecó, assisti o seminário de filosofia clínica. No início eu sentei assim, fiquei olhando. Isso aí é grego com sotaque de chinês para mim. Mas eu não sei, eu fiquei olhando assim e digo, cara, isso para minha tese de doutorado é perfeita. E aí o que eu fiz? Eu parei o doutorado e comecei uma pós-graduação em filosofia clínica para ter subsídio para poder depois montar minha tese de doutorado. Só que eu me encantei tanto com isso que eu falei, deixa o doutorado mais para lá e eu vou realmente entrar de cabeça nessa questão do que é essa coisa chamada filosofia clínica. E claro que paralelamente eu tive que também fazer um curso de filosofia, porque eu precisava de toda uma base, todo um cabedal de conhecimento que iria fazer falta eu sendo filósofo clínico sem ser filósofo. E comecei essa construção e já estou aí desde 2017 nessa caminhada. E é tão bacana porque eu percebi que eu posso ajudar as pessoas. Essa é a ideia da filosofia clínica. Nós trabalhamos de uma maneira onde ajudamos, auxiliamos as pessoas a resolverem os seus problemas existenciais, sem ter uma fórmula pronta, sem ter que dizer, tu vai ser assim. Não. Como é que a filosofia clínica funciona? Nós procuramos entender a estrutura de pensamento da pessoa, como o teu cérebro funciona.
como tu, André, perdão, Arthur, dá para cortar depois essa ponta? Como tu, Arthur, funciona? Então, esses são as tuas características que a gente chama de tópicos, que são dominantes na tua estrutura de pensamento, na tua personalidade. Como é que tu lida com isso? A gente chama de submodos. Mas quais são as formas que tu usa na prática para fazer com que isso realmente funcione e controle a tua vida? A partir daí é que nós vamos começar a conversar e entender quais serão os outros submodos que eu poderei te ajudar a construir dentro da tua estrutura de pensamento, para que tu possa administrar esses teus pontos fortes, minimizar os teus pontos fracos na tua estrutura de pensamento e aí, digamos assim, ser feliz ou viver melhor. É assim que funciona. Claro que isso tudo vai ser baseado na tua historicidade, ou seja, os primeiros passos da filosofia clínica é que tu traga um depoimento desde a lembrança mais antiga que tu tenha, e tu vem me contando isso, não necessariamente precisa ser cronológico, pode haver alguns saltos. Se a gente perceber alguns saltos, depois a gente volta e aprofunda mais. E aí eu construo toda essa tua historicidade, toda essa tua caminhada de vida, ali dentro fica claro, é perfeitamente identificável os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, da estrutura do teu pensamento, quais são os tópicos que são dominantes dentro da tua maneira de ser. E aí, ok, agora qual é a tua queixa que tu tem? Qual é o teu problema existencial que a gente precisa tratar? E aí eu vou buscar lá nos submodos, que são ferramentas que nós poderemos utilizar depois, para que tu venha a resolver esse problema existencial e realmente tu possa viver melhor. Mais ou menos assim que funciona a filosofia clínica. É um processo bem interessante, e eu te diria que hoje é uma terapia perfeitamente customizada a cada um dos partilhantes. Nós não temos pacientes, nós temos partilhantes. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que há uma interseção, uma troca entre amigos, que partilham sensações e emoções. E ambos juntos construímos uma nova caminhada. Essa é a ideia da filosofia clínica. Sim, sim. Não ter pacientes, isso me chamou bastante atenção. Deixa eu usar um exemplo aqui, né? Eu tenho diagnosticado transtorno de ansiedade. Uhum. Né? Isso é uma das coisas que a gente consegue melhorar na filosofia clínica? Sim, perfeitamente. Eu vou buscar na tua historicidade todos os fatos que foram marcantes e que poderiam ter relação com essa tua questão de ansiedade. Além disso, nós também chamamos de exames categoriais, que eu vou tentar situar tu existencialmente em relação às circunstâncias que te cercam, quais são os vizinhos que te habitam na tua existência, questão tempo, onde é que tu tá? Tu pode estar hoje aqui em 2021, mas tu pode estar vivendo existencialmente há 10 anos atrás. Preso a algumas recordações do passado que talvez te levem a ter esse sintoma de ansiedade hoje. Sim. Então, a ansiedade seria a consequência de tu estar preso no passado, por exemplo. Então, através de todo esse desenho de quais são os tópicos ou os pontos fortes que são predominantes na tua estrutura de pensamento, quais são as ferramentas que seriam aplicáveis para que tu pudesse voltar para cá, e a gente, mais os exames categoriais, eu consigo entender perfeitamente o teu funcionamento e buscar lá no teu passado as causas dessa possível ansiedade no teu caso. Sim. E aí nós vamos tratar essa ansiedade. Perfeito. Isso, digamos, no campo pessoal, né? E se eu tiver um problema com minha esposa ou com meu companheiro, né? A filosofia clínica também ajuda nos relacionamentos? Eu posso te ajudar, sim. Claro que aí teríamos 3 partilhantes. Tu, num momento, a tua esposa, num outro momento, e aí eu entendendo a estrutura de pensamento, todos os exames categoriais de ambos, eu junto vocês e aí vamos fazer uma interseção dessas 2 EPs para poder fazer com que vocês resolvam, se é que dá para dizer um problema, mas que resolvam aquela dificuldade que vocês estão enfrentando. Sim. Daqui um pouco, um exemplo, tá? Pode ser assim, ela não me ouve. Mas por que ela não te ouve? Daqui um pouco ela não te ouve porque tu também não permite que ela fale.
Então vamos entender como é que tu trata ela, como tu age em relação a ela, para que possamos criar essa situação e permitir que ela fale. E aí, a partir do momento em que tu permite que ela fale, poderemos já resolver o problema ali. Sim, sim. Claro, tu também tem que estar disposto a algumas mudanças. Mas, sim. No campo profissional, né? Também é possível usar a filosofia clínica, embora ela ainda esteja muito mais incipiente no campo profissional do que no campo pessoal, mas sim. Se tu considerar que as organizações são compostas de pessoas, então os problemas dentro da organização, muitas vezes, são os problemas das próprias pessoas. Vamos entrar entender a organização, entender como é que é a estrutura de cada uma dessas pessoas dentro da organização, e aí sim, poderemos perceber dentro da organização que X pessoa lá tem alguma dificuldade que está presa ao seu passado. Tratamos o passado dessa pessoa, em tese poderemos resolver o problema. Sim. Mas ainda com pouco tem um problema de relacionamento. Ok, vamos fazer como se fosse a terapia de casal, agora há pouco fizemos contigo. Sim. E a gente sim pode tratar também questões de cultura de empresa via filosofia clínica. Sim. Inclusive para quando a empresa quer, digamos assim, melhorar ou implantar ou até modificar a sua cultura organizacional, o entendimento das pessoas eu diria que é fundamental, e a filosofia clínica poderia fazer um papel bastante interessante para facilitar esse processo de mudança cultural dentro da organização. Uhum. Então, deixa eu ver se eu entendi. Digamos assim, no campo profissional, né, nós temos um processo dentro da empresa, né, e dentro desse processo geralmente tem um gargalo, ou há um gargalo nesse caso, né? Esse gargalo pode ser identificado através da filosofia clínica. Sim. E até, saindo um pouco do campo filosófico, mais para o campo técnico, o próprio Goldratt já falava da teoria das restrições, que todas as correntes só têm um elo mais fraco. Não existem dois elos mais fracos numa corrente. Se tu forçar uma corrente, só abre um elo. Sim. A filosofia clínica vai nos ajudar a identificar que elo é esse, nós tratamos esse elo. Aí, o segundo elo mais fraco passará a ser o elo mais fraco. Vamos tratá-lo também. É mais ou menos assim que funciona a questão da filosofia clínica inserida dentro de uma organização. O que também não é diferente da tua vida pessoal. Porque quando identificarmos qual é a tua maior queixa nesse momento, estaremos achando o elo mais fraco da tua corrente. Tratamos esse elo mais fraco e poderá ou não aparecer um segundo elo. E aí partimos para o segundo elo. Mas o interessante, se tu me permite, da filosofia clínica, é que eu não virei com preconcepções a respeito de ti. Eu primeiro vou entender como tu funciona para depois buscar na bibliografia, na questão teórica, como proceder em relação ao teu caso. Eu não vou pegar, por exemplo, o Arthur veio consultar comigo, ok, eu tenho aqui X modelos. O Arthur é esse. Não vou fazer isso na filosofia. Eu vou entender o Arthur, e aí depois eu vou lá e pensar, ok, o Arthur tem características desse e desse modelo, por exemplo. Predominantemente nesse, ok. Então, é por aqui que eu vou iniciar o tratamento do Arthur. Sim. Deixa eu usar um exemplo, né? Eu ser autoconfiante, né? Eu ser confiante excessivo, né? É uma característica, digamos assim, necessária para empreender, né? Para quem está disposto a isso, né? Então, é uma característica necessária, porém, em alguns casos ela pode ser vista como rude, né? Ou como querer ser superior, assim, né? Então, esse tipo de comportamento eu consigo adaptar? A primeira pergunta que eu te farei é o seguinte: essa questão de tu ser rude, entre aspas, te atrapalha, te incomoda, traz algum inconveniente para ti? Não. Se não traz, deixa quieto, não vamos mexer nisso agora. Agora, se isso estiver trazendo algum desconforto, porque pessoas que estão ao teu redor se incomodam e isso te incomoda, vamos tratar. Mas se isso nesse momento não te causa nenhum incômodo, não vamos mexer nisso. Sim. Vamos mexer naquilo que realmente é importante ser mexido.
Até eu nunca vou esquecer, uma professora minha trouxe um exemplo que é como se a gente ficasse arrancando casquinha de ferida. Se não há necessidade de mexer ali, não mexa. Mexa quando for necessário. Por isso que eu te fiz a pergunta, essa questão tua te incomoda? Não. Então, não vamos mexer nisso. Não precisa agora. Vamos nos preocupar com aquilo que realmente te causa incômodo ou te causa algum desconforto. Sim. Que legal, que legal, Leandro. Parece que eu mesmo estou fazendo uma terapia aqui. Já está fazendo uma terapia comigo aqui agora. Perfeito. Leone, quais são as maiores dificuldades que tu trata, né, que tu vê nos teus pacientes? Eu diria pacientes que... não, né? Partilhantes. Partilhantes, desculpa. Não há uma maior queixa. Existe a queixa de cada um. O que se percebe hoje é que muitas pessoas relatam problemas de ansiedade, depressão. Algumas trazem uma questão de um vazio. Percebe que falta algo, mas não sabe o que. Diria que são, assim, se é que dá para dizer que há uma prevalência, seriam basicamente por esses 3 caminhos. Mas como cada pessoa é uma pessoa diferente, e eu vou tratar a tua queixa específica sem te comparar com os outros, Sim. porque esse é um detalhe. Eu não vou pegar assim, mas tu me trazes alguma queixa, e pode me dizer, não, mas isso não é bem assim, é assado. Não, porque isso é a tua visão, o teu problema, e eu vou te tratar segundo a tua ótica, não a minha ótica. Tem uma expressão que a gente chama na filosofia clínica de recíproca de inversão. Eu vou tentar te entender com os teus olhos, com os teus ouvidos e com a tua mente. E a partir dali, eu vou, digamos assim, tentar isentar ao máximo os meus valores, os meus julgamentos, porque se eu usar os meus valores e os meus julgamentos para tratar o teu problema, eu estarei resolvendo o meu problema, não o teu. Sim, sim. Essa é a ideia da filosofia clínica. Que a partir nós não... do paciente. A partir da queixa do partilhante e da estrutura do partilhante. Porque se tu pegares talvez uma coisa que para ti seja um monstro, para mim seja uma coisa insignificante. Entretanto, eu preciso tratá-la como um monstro, porque ela é um monstro para ti. Não sou eu que estou sendo tratado, é tu. Então, eu preciso tratar esse monstro dentro da tua cabeça. Porque se eu disser, não, isso é bobagem. Bobagem para mim, para ti não. Eu preciso respeitar isso. E a filosofia que leva isso muito a sério. Sim. Que legal, que legal. Né? Eu tenho uma pergunta aqui, né? Já está praticamente resolvida, né? Mas por que contratar um profissional como tu, né? No caso, um filósofo clínico? Né? Como ele vai ajudar efetivamente na nossa vida, nos nossos problemas, né? Como é que funciona também, digamos, o processo de terapia contigo? É uma vez por semana, como se fosse um psicólogo? Eu diria que a periodicidade dos encontros normalmente se usa por regra um encontro por semana. Entretanto, se eu perceber que o teu problema é uma situação muito grave, provavelmente eu te verei 2 ou até 3 vezes por semana. Vamos imaginar o seguinte, uma coisa que está muito nos habitando hoje muito é a questão da perda afetiva em função de coronavírus. Sim. E tu perdeu um ente muito querido, um pai, uma mãe, um filho, a esposa. E porventura tu trouxe lá uma propensão a querer, a minha vida não vale mais, eu vou terminar com ela. Óbvio, nós teremos que nos ver 2 ou 3 vezes por semana, porque uma semana pode ser um período muito longo para que a gente converse. Agora, se tu traz até a própria perda, mas eu percebo que não há consequências maiores em relação a ações que tu possa tomar, uma semana pode ser perfeitamente tranquilo para que nós, um intervalo de conversas. E sim, e à medida que a clínica vai evoluindo, isso naturalmente a gente vai percebendo se é possível o espaçamento entre as consultas, e vai chegar a casos que assim,
depois, sei lá, um ano, não dá para precisar, mas depois de um ano, por exemplo, percebemos, aquele problema está resolvido. Tu já está bem contigo mesmo. Eu quero voltar a cada 6 meses só para a gente fazer um check-up. Não há problema, não quero voltar mais. Não há problema. Daqui 2 anos voltou o teu problema, tu Leone, eu preciso de novo. Começamos o processo de novo. Então, a periodicidade depende muito da própria situação existencial que tu te encontrares naquele momento. Sim, sim. E digamos assim, se eu não tenho uma queixa, assim, não tenho uma queixa definida, não tenho uma queixa física ainda, mas eu tenho um objetivo. Eu quero ser promovido, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu posso te procurar? Sim, pode. Me dar um acompanhamento? Claro, sem problema nenhum. Teremos que fazer todo esse processo para que eu entenda a questão das tuas bases categoriais, a tua estrutura de pensamento e quais são os submodos ou as ferramentas que tu utiliza, e a partir dali identificaremos, segundo o teu objetivo, ser uma pessoa melhor é um tanto quanto vago. Sim. Porém, eu quero melhorar a minha acessibilidade para executar tal cargo, por exemplo. Isso passou agora a ser a tua queixa. E aí nós vamos trabalhar a tua maneira de ser para que tu possas atingir aquele objetivo. Fantástico a filosofia clínica. A filosofia, sabe que é bem antigo, né? Sim, filosofia, desde que o homem é homem, existe a filosofia, né? Sim, sim. Mas legal essa de filosofia direcionada, né? Para cada indivíduo. O Lúcio, quando ele desenvolveu essa ideia da filosofia clínica, ele foi buscar em N filósofos, mas ele se inspirou muito na filosofia prática. Ou seja, precisamos usar a filosofia não só como forma de reflexão, mas além de forma de reflexão, como uma aplicabilidade prática. É daí que surgiu a filosofia clínica. Como eu consigo aplicar na prática todos aqueles estudos que os filósofos fizeram, todo aquele conhecimento que foi desenvolvido, como eu aplico na prática, mas com um diferencial individual para cada um. É customizado esse tratamento. Provavelmente, se eu for conversar com o teu irmão, eu usarei outras formas que não as que eu usei para ti, porque vocês são 2 indivíduos, são diferentes, e eu preciso me adequar à individualidade de cada um e respeitar a individualidade de cada um. Deixa eu te perguntar, então, claro. Entrando nessa linha, qual seria a diferença ou a semelhança da filosofia clínica, do que agora se utiliza muito também, que é o coach, e também uma terceira via que é a psiquiatria, não a psiquiatria, né? O outro. Tu fala da psicologia. Psicologia, isso. Porque, como nós filósofos não somos médicos, qualquer necessidade que haja de algum procedimento, alguma intervenção medicamentosa, nós vamos encaminhar a um psiquiatra. Tá? Precisamos separar isso, porque nós vamos trabalhar questões existenciais, questões clínicas, biológicas, a gente vai encaminhar ao profissional que é qualificado para isso, tá? Eu não tenho formação para prescrever medicamentos, por exemplo. Sim, sim. E eu diria o seguinte, a psicologia, a filosofia, o coaching, por exemplo, são linhas de raciocínio diferentes. Claro que o objetivo sempre é o mesmo lá na frente. Embora a gente não trabalhe na filosofia com a ideia de cura, mas de adequação existencial, ok? A ideia não é cura, não existe cura porque não existe doença para a filosofia clínica. Existe uma inadequação existencial e precisamos trabalhar essa inadequação para que tu te adeque existencialmente àquele modo que tu estás, àquela realidade que tu estás inserido. Uma diferença que eu vejo é que, e aqui eu não gosto de fazer comparações porque é complicado, mas eu jamais, como filósofo clínico, te direi, tu precisas fazer isso. Não vou te dizer nunca. O que te falta é arrojo, tu tem que ser mais peitudo. Não vou dizer isso. Nós vamos, através do nosso diálogo, eu vou te levar a entender que tu precisas fazer isso.
Mas isso é tu que vai descobrir que precisa. Eu não te direi, tu tens que fazer isso. Sim. Eu serei um guia, um facilitador para que tu identifique isso. E que também, além de identificar isso, perceba lá na tua historicidade quais são os fatores que te levaram a não deixar hoje tu exercer isso, ou que te levaram a alguma diferença. E aí nós vamos lá atrás buscar, então foi porque, sei lá, aconteceu esse evento na minha vida, hoje eu sou assim. Tá, mas e agora? Como tu pretende resolver isso? Às vezes não terá solução o problema, mas tu poderás identificar através de algumas ferramentas que eu vou colocar à tua disposição, maneiras de, digamos assim, conviver com isso, sem te causar sofrimento. É essa a ideia da filosofia clínica. Sim. Que é um dos casos da ansiedade, né? A ansiedade não tem cura, né? Ou é medicamento, ou tem que mesmo aprender a viver com ela. Sim. Né? Muito bacana. Até assim, e às vezes, pegar um exemplo aqui hipotético imaginário, tá? Tu me traz uma queixa de que tu chega todos os dias em casa exausto, sem vontade de fazer nada. Aí eu vou identificar na tua historicidade que tu sempre gostou, por exemplo, de nadar. E nadar te faz bem, te relaxa. Tu vai te dar conta lá pelas tantas de que antes de sair do trabalho, antes de ir para casa, eu vou dar uma nadadinha. Porque eu vou descarregar todos os meus problemas ali e vou chegar em casa bem. Ou daqui a um pouco seja uma leitura de um livro, uma meditação, não sei. Mas isso tu mesmo acaba descobrindo na nossa conversa. Sim. Que seriam atitudes para que tu minimizasse aquele sofrimento que tu estás pensando naquele momento. É uma coisa bem interessante, bem legal. Sim, sim. E eu diria que o mais interessante da filosofia clínica é que nessa nossa conversa tu vais perceber isso. Fantástico. Fantástico, Leoni. Leoni, todo mundo precisa fazer esse tipo de terapia? Acho que tem alguma contraindicação? Ou... Não, eu diria o seguinte... para quem quer, para quem efetivamente... Precisa fazer esse tipo de terapia quem quer. Há de se ter a predisposição da pessoa querer. Ela não eu diria assim que esse é o tipo de terapia que, se a pessoa vier forçada, é muito difícil de se ter sucesso. Sim. Não que não se terá, até se terá, mas o fato da pessoa reconhecer que há a necessidade de se tratar algo é o primeiro caminho a ser feito. Com uma vantagem, hoje, nessa circunstância que a gente está vivendo, quase estrutural, de que estamos com isolamento social, não podemos... hoje, os meios telemáticos de informática permite que eu tenha uma clínica perfeitamente normal à distância. Sim. Hoje eu atendo todos os meus partilhantes à distância, pelo computador. Óbvio que aquela presencialidade é muito melhor, mas não é pelo fato de não podermos estar fisicamente no mesmo espaço que isso impede a clínica. Então... Eu acredito que deve ter havido um boom de clientes nesse período de pandemia, porque eu diria, ele mexe um pouco com a cabeça, né? Eu tenho o meu próprio consultório em Canoas, eu tenho todo o apoio do Hub da G-Conecta aqui em Novo Hamburgo, eu tenho uma parceria de um consultório em Porto Alegre, mas eu atendo 100% hoje os meus partilhantes pela internet. Uhum. É uma coisa assim que... E a vantagem que eu vejo também nessa possibilidade de utilização dos meios da internet é que hoje não existe mais barreira de distância nem de língua. Desde que haja a possibilidade de uma comunicação assertiva e clara, sim, nenhum idioma mais hoje é um impeditivo para esse tipo de tratamento. Que legal. Não só uma barreira geográfica aqui do Brasil, né, mas... Eu tenho colegas que atendem gente da Europa, dos Estados Unidos, alguns que são de lá, alguns que foram para lá e não quiseram interromper o tratamento.
Hoje, com a informática, é muito tranquilo em relação a isso. Uhum. Diferentemente de alguns anos atrás, que só se atendia fisicamente no consultório, né? Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Leone, minhas perguntas acabaram. Se tiver algum comentário, algum recado para dar para o pessoal? Eu diria o seguinte, hoje causa algum espanto em se falar, eu sou filósofo clínico, eu faço terapia, porque é uma ciência muito nova, é da década de 90. A grande vantagem que eu vejo é que ela já está bem estruturada, ela já tem no Brasil todo, já temos filósofos clínicos na Europa e na América Central, e ainda precisamos talvez um pouco mais de divulgação, porque hoje se pensa muito assim, nada contra, por favor, tá? São parceiros muito legais. Eu vou no psicólogo. Mas por que eu vou no psicólogo se eu também tenho a opção de ir a um filósofo? O embasamento teórico é o mesmo. O viés da utilização desse embasamento teórico é que faz a diferença. Só isso. Então, hoje seria um concorrente direto, então, o psicólogo. Eu não gosto da palavra concorrente, eu prefiro parceiros de tratamento. Sim, tá, perfeito. Porque pode ser que um partilhante venha a mim e não se adeque, por exemplo, à estratégia que a filosofia clínica aborda. Não há problema algum de eu indicar ele para um psicólogo. Sim. Assim como poderá também acontecer de não ter interseção, de não ter liga química entre eu e meu partilhante. Por N razões. Com certeza eu encaminharei ele a um colega filósofo clínico para que daqui um pouco, com uma outra forma de agir do outro filósofo clínico, haja essa interseção e ele possa desenvolver o tratamento dele sem problema algum. Também levamos em consideração isso. Sim. Porque, sei lá, vamos pensar um exemplo aqui. Nós temos uma dificuldade de entendimento. Não tem como fluir a clínica se nós não conseguirmos nos entender em relação a falar a mesma língua, entre aspas. Se eu percebo que está havendo esse problema, é minha obrigação, como profissional, encaminhar a ti a outro colega filósofo clínico na esperança de que lá haja essa interseção e lá tu possa, digamos assim, resolver os teus problemas existenciais. Perfeito. É mais ou menos por aí. Achei fantástico essa profissão. Muito obrigado. Então, Isso, foi um prazer. Pela entrevista. Nós falamos com o Leone Bandeira, os contatos dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então siga ele nas outras redes sociais aqui. E fica o meu convite para você deixar comentários, perguntas aqui no vídeo. E também se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.